Oi pessoal, e nesse vídeo eu vou estar contando uma história minha. Acreditem se quiser, eu não estarei mentindo. Eu não estou mentindo ao dizer tudo isso que vocês vão ouvir. Realmente aconteceu comigo. Existem muitos youtubers que criam vários creepypastas, histórias e tal. O que é até legal, eu acho bem criativo, mas perde um pouco da magia do, do que é realmente lendas urbanas e tal. Mas, como eu não estou aqui para criticar, bem, eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Normalmente, a maioria dos youtubers usariam isso para especial, de não sei quantos inscritos e tal. Mas eu vou contar uma história muito boa. Até agora eu só contei para cerca de 3 pessoas que eu conheço. Bem, podem me chamar de Victor e aqui vai minha história. Acontece que meio que minha mãe, minha mãe e alguns parentes assim por parte de pai, eles moram em uma cidadezinha chamada Bonança. Então tem alguns parentes de uma cidadezinha de uma roça chamada Bonança. É uma cidadezinha que faz entre Minas Gerais e São Paulo. É uma cidadezinha onde que acontece muita coisa estranha. Tem muitas histórias estranhas de lá e tal, mas mu muitas das coisas são apenas lendas. Bem, acontece que quando eu tinha cerca de 10 anos, eu sempre passava uma semana nas minhas férias lá e tal. Acontece que quando eu tinha cerca de 10 anos, isso aconteceu. Bem, eu lembro que era uma sexta nas férias e, como sempre, eu ia pro meio do mato, ficar na floresta e tal. Como eu era criança, eu achava isso divertido e não era lá perigoso, vamos dizer assim. Acontece que nesse dia eu fui andando até que no meio da floresta achei uma coisa estranha, um lago. E quando eu achei aquele lago, acontece que eu fui seguindo o caminho que tinha ao redor daquele lago e esse caminho deu uma pequena estradinha, diria uma pequena estradinha assim de terra. Acontece que uma pequena trilha, para ser mais exato. Então eu fui seguindo. E era como se eu estivesse cada vez mais abaixando. Então, pessoal, quando eu andei bastante, um tempinho, acontece que eu cheguei numa espécie de campo aberto. E naquele campo aberto imenso que dava pra ver tudo, tinha uma fábrica abandonada. Onde eu resolvi entrar? Bem, justamente na fábrica. Era de dia ainda, não era de noite nem nada do tipo. Bem, eu entrei lá andei um pouco e acabei entrando lá na fábrica e não achei nada de estranho naquela fábrica abandonada. Quer dizer, a fábrica em si era estranha, né? Mas assim, nada que pudesse, nada sobrenatural, nada pan lá. Então quando eu saí da fábrica, eu percebi que atrás da fábrica, aí sim que as coisas começaram a ficar estranhas. Atrás da fábrica tinha umas pedras bem grandes, tipo daquele tipo que você usaria para sentar. E em cima dessa pedra estava uma garota. Uma garota que parecia ter uma média de uns 20 e poucos anos, sei lá. Tinha cabelo castanho e estava lá com um violão. Eu, como era muito inocente, né, criança, sem saber das coisas, saber das tretas da vida, peguei e cheguei perto, sentei lá perto dela. Lembro que ela estava tocando violão e cantava umas músicas que, pra ser sincero, eu não consigo me lembrar, mas eu lembro que foram as músicas mais bonitas que eu já ouvi. Então, bastou um tempinho em silêncio em que eu fiquei lá perto para ela perguntar pra mim por que eu estava lá. Eu peguei e falei que eu morava lá perto e que tava
E que acabei andando muito e cheguei lá. E perguntei pra ela a mesma coisa. Ela falou que também morava lá perto. Então, ela me perguntou se eu realmente morava lá perto, por causa que eu parecia estar mentindo. Porque falei que tecnicamente não, que eu tava ficando lá por um tempinho, mas que eu morava mesmo em uma cidade grande, né? Bem, agora as coisas vão ficar complicadas. Então eu lembro que a gente começou a conversar diversas coisas que eu não me lembro. E nem vou falar muito a respeito disso para evitar tomar tempo. A gente foi conversando e ela direto tocava aquele violão dela e falava que nós devemos ser como borboletas ou estrelas que sempre brilham e transformam nossa vida em poesia simplesmente pelo fato de existir ou algo do tipo. Eu não lembro direito. Acreditem se quiser, isso é totalmente verdade. Ou realmente aconteceu, ou podem me internar, que realmente eu me lembro muito bem disso. Eu não me lembro dos mínimos detalhes, até porque me deu um baita choque, né? E se vocês estivessem aqui perto, vocês veriam o quanto que eu arrepiei agora. Bem, a gente ficou lá um tempinho. Aí eu lembro que ela perguntou se eu gostava de ser criança. Eu falei que era legal, divertido e mas que queria ser adulto. Gente, ai, como eu era ingênuo. Acontece que ela pegou e falou que pra eu aproveitar aquela fase, mas que quando eu ficasse mais velho, tudo ia assim, ia ficar mais simples, e tudo ia se encaixar. E que nós dois de uma forma estávamos ligados, mas eu só veria isso depois. Bem, essa parte já começa a ficar bem estranha. Ah, então, já depois de conversarmos o que é uma hora e pouco por aí, acontece que o sol já estava se pondo. Eu lembro que a gente ficou olhando o pôr do sol por um tempinho. E o sol estava se pondo. E eu peguei e falei assim: bem, eu preciso voltar. Adeus. Ela falou assim: não considero como um adeus. Talvez a gente nos veja daqui a um tempo. Ah, então eu peguei e falei assim: tudo bem. Então eu cheguei. Eu cheguei à noite. E bem, eu fiquei a noite toda pensando naquilo, né? Só que toda vez que eu olhava para trás, que eu pensava em voltar naquele lugar, sempre parecia que vinha uma voz, não bem uma voz, mas como se fosse uma consciência na minha mente que te falasse: não, não volte pra lá e tal. Até que, que 3 dias depois, aí sim a história ficou sinistra. 3 dias depois, era uma noite, e assim, fazenda, roça, o pessoal naquela época nem tinha eletricidade direito. Quer dizer, tinha eletricidade, mas não tinha televisão, não tinha metade das coisas que temos hoje, pelo menos naquele lugar, né? Que na minha infância já fui regado e tudo isso, mas não naquele lugar. Acontece que o pessoal se sentava na mesa e tal, e à luz de um lampião, ficava contando histórias de terror. Aí eu lembro que bem no, numa dessas vezes, mais exatamente 3 dias depois disso, um primo meu que estava lá perto, né? Quer dizer, estava também jantando com a gente, pegou e falou pro meu tio que estava contando história de terror, falou assim: ô tio, conta a história do sujeito que se encontrou com a morte que canta. Aí então eu peguei na hora, fiquei curioso, peguei e falei assim: quem é essa morte que canta? Ah, me explique. Aí então meu tio falou: você não sabe quem é a morte que canta? Falei: não. Acontece que a morte que canta, dizem que a morte fica na floresta, né? Cantando, e que ela cantarola bem alto, e quem encontrar com ela morre.
Então na hora eu lembrei de tudo que havia acontecido. E nessa hora eu peguei e fiquei morrendo de medo. Então, tipo assim, já faz uns 6 anos desde o ocorrido. Já voltei lá muitas vezes, mas eu não tenho coragem de chegar lá mais perto. Entrar novamente na fábrica abandonada, chegar naquele lugar novamente. Eu não sei o que aconteceu. Inclusive, se alguém tiver uma ideia, pode comentar qualquer coisa. Bem, essa é a história, espero que tenham gostado. Se você gostou, se inscreva, compartilhe o vídeo. E é só isso. Obrigado pela atenção e bye bye.